Ele fazia sucesso na Rádio Tupi, já fazia filmes e fazia teatro, mas seu grande sonho era trabalhar na Rádio Nacional, que era a maior emissora do país. E assim, no final dos anos 40, Paulo Gracindo foi para a Rádio Nacional. E estamos aqui nos próximos minutos, na segunda parte das nossas recordações a respeito deste grande ator que foi Paulo Gracindo. Alô, de Noel. Ô, Roberto, tudo bem, Tudo amigo? bem? Que bom que nós vamos fazer novamente, falar mais uma vez sobre o Paulo Gracindo. Você sabe, Roberto, até saiu esses dias aqui na TV Carioca da Gema uma conversa entre os nossos apresentadores sobre exatamente uma dúvida: Paulo Gracindo ou César de Alencar? Me perguntaram. Eu falei, o César de Alencar era fantástico apresentador de auditório, né, Roberto? Mas o Paulo Gracindo era um artista completíssimo. Não é verdade? Em termos, a minha opinião, em termos de animador de auditório, o César de Alencar foi um nome expressivo. Sem dúvida. E eu considero até talvez o maior animador de auditório que o rádio conheceu. É verdade. Mas o Paulo Gracindo era mais eclético. Completo. Ele era um ator. Isso. De cinema, de teatro, de rádio, de televisão. Ele era mais completo. Isso. E agora, no domínio de um auditório, na capacidade de conduzir o auditório, Sim, e apresentar um programa de auditório, o César de Alencar era imbatível. eu diria o seguinte, Roberto, por exemplo, numa análise assim, grosseira, de certa forma, vamos dar notas. Por exemplo, como animador de auditório, de 0 a 10, César de Alencar, 10. O Paulo Gracindo, de 0 a 10, 8. Aí, bom, isso por aí. Considerando outras atividades radiofônicas ou artísticas, vamos dizer que de 0 a 10, o Paulo Gracindo tem 10. De 0 a 10, o César de Alencar, eu daria 7 para ele. Como dei 8. Como dei 8 pro Paulo Gracindo como animador de auditório, eu então considero que ele tem uma soma de 18 pontos e o César de Alencar 17. Então eu prefiro o Paulo Gracindo. Me desculpe se eu vou de encontro ao seu gosto e das pessoas, desses nossos amigos que estão aqui conosco na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast brasileira. Isto é uma coisa muito importante que com certeza vai marcar na história desta forma de televisão que nós estamos fazendo, né, Roberto? Beleza, quem sabe um dia, de Noel, assim como nós estamos hoje contando a história do rádio, alguém vai contar a história da televisão via canal de YouTube e vai, claro, tecer honras ao pioneirismo do canal da TV, melhor dizendo, da TV Carioca da Gema. Estamos fazendo história, de Noel? Eu acredito que sim. Roberto. Muita pretensão, né, de Noel? Mas desculpe o excesso de pretensão. Eu até não tenho dúvida em relação a isso. Nós estamos fazendo história na comunicação com a TV Carioca da Gema, como eu disse, a pioneira em TV Cast no Brasil. Eu, antes de entrar no assunto Paulo Gracindo, gostaria de externar uma preocupação, de Noel. Sim, manda aí. A minha preocupação é a seguinte: o sistema digital tem um grande problema. A memória, para ser preservada, fica muito complicada, porque no tempo da fotografia, no tempo da gravação de disco, dos discos acetatos, a memória, para ser preservada, era mais fácil, porque era papel, É verdade. era gravação,
era disco físico. A partir do momento que partimos para a era digital, fica mais complicado você preservar esses materiais. Hoje se fala muito em digitalização. Isso. Os museus, as memórias estão sendo todas digitalizadas. Mas a primeira impressão é que digitalizou, está salva a memória. Mas existe um grave problema, uma grave preocupação que me deixa muito inquieto. Sim. A digitalização corre o risco da destruição muito fácil. Isso. Porque esses arquivos digitalizados têm que ser constantemente renovados, preservados e guardados de uma forma muito mais caprichosa do que no tempo do papel ou do tempo do disco analógico. Bom, inquietudes à parte, mas, vamos Roberto, então falar do Paulo Gracindo. Desculpe eu fazer uma pequena observação, desculpe interrompê-lo. Mas eu entendo o seguinte, em relação a esse item, esse assunto ao qual você se referiu. Ocorre o seguinte, também em Parcas Eras, né? Parcas, você tinha a fotografia, porque era uma coisa que, como você disse, palpável, né? O tato, você pegava... Física. Né? Exatamente. Entretanto, também perecível, porque podia haver qualquer tipo de destruição, como ela própria se autodestruía. As fotografias se autodestruíam por causa do processo químico que era realizado para revelar, né, os filmes. Muito bem. E hoje, como eu acho que tudo é uma cópia, é o teu negócio, tudo é uma sequência, né? Vamos pensar assim, em parquíssimas eras. Por exemplo, a lança, o homem inventou a lança. A lança nada mais é, o que é? O homem criou uma extensão do braço dele para atingir distâncias maiores. Essa é a lança. E assim aí vão outras coisas totais, tudo. Porque eu acho o seguinte, sabe, Roberto? Tudo que se cria nada mais é do que, não diria a semelhança, mas uma continuação. Não é bem uma continuação. Como o caso da lança, entende? É uma transformação em coisas materiais do homem. Hoje em dia não tem... As câmeras não fotografam no escuro. O homem vê tanto no claro quanto no escuro. A gente está caminhando numa rua e entra num túnel e rapidamente os seus olhos se adequam à circunstância e você está enxergando tudo. Então assim vai, e tudo, principalmente quando se trata de guerra, né? O homem então é pródigo, a lança já era uma coisa de guerra, né? O homem é pródigo em fazer a extensão dele em coisas para fins de guerra, para fins de destruição. Então, também isso não vai passar longe, Roberto, no meu entendimento, dessas coisas digitais. Que você veja, a mídia começou com a fita, não é? Aquela máquina monstruosa que tinha antigamente nas emissoras de televisão. Quadruplex, videotape. Exatamente, que era o videotape, foi quando surgiu o videotape. Aí depois veio o Matic, veio o Betacam, veio o VHS, Super VHS, e tudo, DVCam, tudo que tem aí hoje, que está já, de certa forma, absolutamente obsoleto. E aí vieram, então, agora sim, as mídias digitais, que eu acredito também que a longo prazo elas irão ficar também superadas. Como você bem caracterizou e citou, elas têm que estar, a gente tem que estar absolutamente renovando, passando de um formato para outro, porque senão, daqui a pouco, elas se deterioram. Tem a dúvida. Me desculpe a explanação tão longa que eu fiz para poder citar esse assunto, mas eu acho que, de certa forma, faz parte também da nossa história do rádio,
Porque nós estamos falando de mídia de um modo geral, não é? Você veja que o gravador, quando começou o gravador, tem muita gente que não sabe. O gravador era num fio de arame, não é? Gravador de fio. De fio. Imagina, você mostra isso para um garoto hoje que domina um computador como eu não consigo dominar, domina um telefone celular como eu não consigo dominar, aí você fala, pô, as primeiras gravações de áudio foram feitas num fio de arame. O cara fala, não pode. Não pode. Pode. Mas acontece. Futuramente, algo semelhante virá. Sem dúvida. É isso aí. Ficam aí, portanto, mas vamos lá, para então. os nossos Vamos queridos lá. amigos. Fica aí, portanto, para os nossos queridos amigos da TV Carioca da Gema. Isso. Ficam aí essas reflexões para se pensar. Já Exato. que o nosso assunto é história, Isso nada nos impede de discutir a preservação da história. Claro. Então, nós que somos preocupados com a preservação da história, temos também que nos preocupar da maneira pela qual a história pode e deve ser preservada. Exatamente, Roberto. E vamos falar, então, de Paulo Gracindo. Vamos embora. No final dos anos 40, o Paulo Gracindo foi para a Rádio Nacional. E ele foi fazer na Rádio Nacional, praticamente, o que ele fazia também na Rádio Tupi. Animar programas, ser ator e programas dramáticos, programas de humor, dada a sua versatilidade, a qual temos nos referido aqui repetidas vezes. E ele, na Rádio Nacional, já estou falando aqui, do final dos anos 40, no início dos anos 50, bem no início, ele saiu da Tupi no final dos anos 40. E ele, então, fazia na Rádio Nacional novelas e interpretava personagens dramáticos nas novelas, geralmente papel de galã, e fazia também programas humorísticos. E um desses programas humorísticos foi o Edifício Balança, mas não cai, que já nos detivemos aqui nesse programa histórico e num programa especial do nosso canal, da nossa TV. Bom, eu tenho aqui para vocês, por exemplo, um trecho de um desses programas que ele fazia, era um programa de auditório chamado Noite de Estrelas. Eu vou botar no trecho da abertura desse programa que ele fez dedicado a Emilinha Borba, já que a Emilinha Borba estava em campanha para ser rainha do rádio, e vocês vão identificar aí, eu botei o áudio do programa e botei também as fotos das pessoas que aparecem no programa. O locutor era o Jorge Cury e também o Afrânio Rodrigues. E eu vou botando, então, a foto do auditório da Nacional, lá no 21º andar do edifício à noite, o auditório lotado, a orquestra da Rádio Nacional, e vocês vão ouvir, então, esse áudio da abertura do programa Noite de Estrelas. Vamos lá. Vamos lá. Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o talco Ross, antisséptico, boratab micropulverizado, apresenta Noite de Estrelas. Sim, ouvintes, Noite de Estrelas, astros e estrelas que brilham no firmamento da Rádio Nacional. Os melhores artistas do Brasil desfilando para os melhores ouvintes do mundo. E atenção, amigos do auditório, aqui está o simpático animador desse programa, Paulo Gracindo. Noite de Estrelas tem o grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emilinha Borba. Eita, a Emilinha Borba. A Emilinha Borba estava em campanha para ser rainha do rádio. Isso aí foi interessante porque a Emilinha
trabalhava no programa César de Alencar. Mas acontece que houve lá um problema com a Emilinha, daqui a pouco eu vou narrar isso, e ela então, quem fez a campanha para a Rainha do Rádio da Emilinha Borba foi o Paulo Gracindo e não o César de Alencar. Aconteceu o seguinte, vou abordar esse problema que houve entre o César de Alencar e a Emilinha Borba. A Emilinha Borba era a estrela do programa César de Alencar. Acontece que a Emilinha faltava muito ao programa do César, porque a Emilinha estava fazendo muitas excursões, ela viajava, e naquela época, para se viajava, as excursões eram sempre no final de semana. Então acontecia o seguinte, onde os artistas ganhavam dinheiro era nas apresentações de final de semana viajando pelo Brasil. E as viagens naquela época eram de trem, de ônibus, de avião, mais ou menos, e eram viagens muito cansativas. Para o cantor se apresentar num final de semana, no sábado, no domingo, ele tinha que viajar na quinta ou na sexta-feira. O programa César de Alencar era aos sábados. E isso impedia a Emilinha de se apresentar aos sábados fora do Rio de Janeiro. Esse programa prendia muito a Emilinha no Rio de Janeiro. E ela ficava um pouco contrariada. Mas, claro, ela era estrela do programa e, às vezes, ela deixava uma furada. O que o César Alencar, que ficava muito chateado com isso, porque chegava na véspera, a Emilinha mandava um recado, dizia, olha, diz ao César que eu não estarei no programa de sábado. Aí o César tinha que arranjar, em 24, 48 horas, uma substituta para a Emilinha. E o César, então, começou a preparar uma substituta para a Emilinha. E ele descobriu a Marlene. A Marlene não trabalhava em rádio, ela fazia boate. Com o fechamento dos cassinos, ela saiu do cassino da Urca, do Copacabana Palace, e começou a se apresentar em boate. Tinha uma boate Casablanca, ali na Praia Vermelha, Sim. E ela se apresentava lá. E o César de Alencar conheceu a Marlene lá, foi impressionado com o histrionismo da Marlene e chamou a Marlene para começar a participar do programa dele aos sábados. Sim. E foi aos poucos, a Marlene foi aos poucos entrando. Quando a Emilinha viu, a Emilinha estava já sendo quase que tendo uma concorrente que era a Marlene. Daí surgiu essa rivalidade. Um sábado, havia um programa no Maracanãzinho, do César de Alencar, Maracanãzinho lotado, e a Emilinha não apareceu. O César ficou muito chateado, rompeu com a Emilinha e lançou a Marlene como efetiva do programa. A Emilinha, então, disse que não foi, porque estava doente, teve um problema de saúde, realmente teve. Mas tantas a Emilinha fez que aquilo transbordou e houve um rompimento entre a Emilinha e o César de Alencar. Aí o Paulo Gracindo, que já gostava da Emilinha, e inclusive ela se apresentava nos programas dele também, o Paulo Gracindo acolheu a Emilinha. Então, a Emilinha passou a ser efetiva dos programas do Paulo Gracindo. Eu conto essa história toda para explicar por que o Paulo Gracindo fez tanta campanha para a eleição da Emilinha como rainha do rádio no início dos anos 50. E foi muito legal, porque a Emilinha acrescentou muito ao programa do Paulo Gracindo. E nessa época, os votos para a rainha do rádio eram vendidos e o dinheiro angariado com a venda dos votos ia para a ABR, que era a Associação Brasileira de Rádio, que estava construindo um hospital. E que o presidente, Roberto? O presidente era o Manuel Barcelos, não era Manuel Barcelos. Isso. Manuel Barcelos, que tinha também um programa de auditório. E a Marlene também passou a se apresentar no programa de Manuel Barcelos, que era às quintas-feiras. Isso. Né? Quintas-feiras,
de 11 a 1 da tarde. Bom, voltando a falar do Paulo Gracindo nos programas de auditório. O programa Paulo Gracindo, no auditório da Rádio Nacional, e ao ar aos domingos, era um programa muito alegre, muito descontraído, havia como que uma bagunça organizada, e o programa tinha grande audiência. Eu vou mostrar para vocês aqui, o programa realmente era uma festa. Todos os domingos havia um desfile de astros e estrelas. Eu vou mostrar para vocês aí, e vou botar para vocês, vai aparecer para vocês os cantores e as fotos dos cantores, para que vocês conheçam o tipo de artista que se apresentava no programa Paulo Gracindo. Vamos lá. Ele recebia os astros da Nacional, cantores como Bill Farr e Carmen Costa. Lembram-se do trio Iraquetã? Também era atração no programa. Era tudo muito musical e agitado, próprio para uma manhã de domingo, e sempre rolava uma festa. Com alegria e descontração, aqui se comemora o aniversário do cantor João Dias. E no dia do aniversário de Paulo Gracindo, 16 de julho, é claro, houve festa. Nesta foto ele aparece cercado por vários cantores, cortando um bolo que imita o palco da Nacional. Vocês podem ver Zezé Gonzaga, Bill Farr, Heleninha Costa, Dalva de Oliveira e Nelly Amaral. Vinham caravanas do interior para visitar a Rádio Nacional e assistir ao programa aos domingos. Sempre cercado pelo carinho dos admiradores, ele recebia pessoas famosas, como Garrincha, que acabara de conquistar o Campeonato Mundial de Futebol no Chile, em 1962. Que espetáculo, hein, Roberto? Quanta gente boa, hein? Pois é, então aí você já pode ver que eu até estou citando aí a data para vocês, 1962, quer dizer, em 1962 o programa ainda estava no ar, quer dizer, o Paulo Gracindo foi para Nacional em 1950, 49 para 50, e em 62 o programa estava lá no ar. O programa tinha, o auditório da Nacional passou a ficar pequeno para receber tanta gente. E aí eles criaram uma maneira curiosa, inteligente, passaram a transmitir o programa diretamente de cinemas de todo o Rio de Janeiro. E criaram um programa chamado Ronda dos Bairros. Ronda dos Bairros. Ronda dos Bairros aos domingos de manhã. Eu até andei separando aqui uns recortes de jornal do meu arquivo. Eu tenho aqui um recorte de jornal, Ronda dos Bairros, está vendo aqui? Opa! Está vendo aqui? Ronda dos Bairros. E aparece aqui, eu vou ler para vocês, os melhores cantores do rádio de 1954. Eita, certo. Aí que está o Paulo Gracindo, o Emilia Borba, claro, né? Então, e também ele apresentava atores. Erivelto Martins, a Olga Nobre, que era radioatriz, o Lorival Marques. Então, esse programa, por esse recorte que eu tenho aqui, é do Cinema São Luís, no Largo do Machado. Cinema São Luís, no Largo do Machado. Tem outro aqui também, para você mostrar a popularidade do programa. Ronda dos Bairros, Cine Santa Cecília, em Braz de Pina. Eita, e lotava, era gente. Estava aqui, ó, nesse dia, por exemplo, estava Dolores Duran, Jorge Goulart, Adenildo Fonseca, Trio Nagô, Jorge Veiga, Chocolate, com a orquestra de Pedroca, comando de Paulo Gracindo, Cine Santa Cecília, eu nem sei onde é que fica esse cinema, Braz de Pina, está aqui. Outra aqui que eu tenho aqui nos meus arquivos, Ronda dos Bairros, também num domingo, o Paulo Gracindo animava. Olha só, domingo,
Cinema Santo Alice, no Engenho Novo. Cinema Santo Alice, no Engenho Novo. Olha quem participou desse programa. Emilinha Borba, Ivone Cury, Esther de Abreu, que era uma cantora portuguesa, Risadinha, Trio Iraquitã, Vera Lúcia, Blackout. Então, é uma quantidade enorme de astros. De grandes nomes, de grandes nomes. Olha aqui, ó. Cinema Ipanema, Rua General Osório, na Praça General Osório. Você pode observar que cobria todos os bairros, por isso De chamava norte a sul. dos bairros. De norte a sul do Rio de Janeiro. De novo, Trio Iraquitã, Rui Rei, Bilfar, Rei. Vera Lúcia, Chocolate, Lúcio Alves, Linda Batista. Estava todo mundo lá, comando de Paulo Gracindo, Cinema Ipanema, na Praça General Osório. Quer dizer, cobria todo o Rio de Janeiro. Tem aqui o Cine Caxias, em Duque de Caxias. Desse participaram Linda Batista, Ivone Cury, Bidu Reis, Luiz Vieira, Zezé Gonzaga, Trio Iraquitã, Esther de Abreu. Então, vocês podem imaginar que tinha que haver, inclusive havia, quando havia essas apresentações nos bairros, o esquema de trânsito tinha que ser alterado na região, porque tamanha era a quantidade de carros que iam lá para se apresentar. Vocês veem a força do rádio nesse período. Havia a força do rádio, que era impressionante. Então, eu trouxe aqui para vocês essas reminiscências. Muito vocês boa. viram. Bem, Ô, Roberto, posso Oi. fazer uma observação aqui, lembrar a todos o seguinte, a você que nos acompanha, por gentileza, faça lá o seu registro, se registre, assine a TV Carioca da Gema, dê um like, compartilhe, avise aos seus amigos, você que é estudante universitário, que gosta desse métier do rádio e da televisão, por gentileza, avise também aos seus professores. E pedimos também, né, Roberto, você como professor, aos professores que indiquem aqui a TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil, para que todos possam assistir não só o nosso programa aqui, a História do Rádio, mas também a nossa programação de um modo geral, segunda-feira de tudo um pouco, terça-feira, aliás, segunda-feira, As Coisas do Rio, terça-feira de tudo um pouco, quarta-feira Pode Sim, quinta-feira tem Fute História e o Luiz Orlando com Showzando, sexta-feira a Beth Camarão, a nossa primeira dama, com o programa dela, que é sensacional, e mais tarde o Sambando, e aos sábados cá estamos nós, opa! Não é, Roberto? Aqui estamos aqui, fechando aqui a semana. Estou eu aqui sempre atrapalhando a sua história um pouco, né? Para fazer essas intromissões, digamos assim. Não, absolutamente. Mas é isso. Vai lá, Roberto. Então, prosseguindo então com o programa Paulo Gracindo no auditório, porque eu quero dizer o seguinte, o assunto Paulo Gracindo é muito vasto. No nosso encontro anterior, nós falamos do começo da vida do Paulo Gracindo, a vinda dele para o Rio, o começo dele no teatro, depois falamos dele na entrada no rádio, na primeira novela de rádio, na Rádio Tupi, em 1937. Falamos do Paulo Gracindo, animador de programas de auditório na Rádio Tupi, e encerramos o ciclo na Rádio Tupi. Hoje, nós estamos falando do Paulo Gracindo na Rádio Nacional, como animador de auditórios, programas de auditório na Rádio Nacional. Depois, nós vamos fazer um outro, na semana que vem, um sobre Paulo Gracindo como radioator. Radioator. Então, porque não dá para fazer um cara que teve uma carreira tão rica, tão versátil, apenas em uma hora de apresentação. Então, hoje nós estamos falando do Paulo Gracindo, apenas Paulo Gracindo,
animador de auditórios na Rádio Nacional. E vocês já viram como é que era, né? A cidade ficava realmente voltada para esse tipo de programa. O programa de Paulo Gracindo, ele começou curtinho, depois ele foi aumentando. E teve um período que ele começou às 9 da manhã e ia até 4 da tarde. Depois da 4 acabava, entrava lá a transmissão esportiva, a narração esportiva, e o programa dele durava, então, de 9 da manhã às 4 da tarde. E eu vou botar para vocês aqui uma curiosidade que ele revelou quando ele gravou um depoimento nos anos 80 para o programa noturno da Rádio Jornal do Brasil, do nosso querido e saudoso amigo Luiz Carlos Saroldi. Então, vou deixar que ele conte para vocês. Vamos lá colocar, então, um trechinho dessa gravação que ele fez para a Rádio JB, em que ele fala um aspecto curioso do programa dele. Vamos lá. Mas para você atravessar de 9 da manhã até as 4 da tarde, realmente, né? Era aquela empada lá debaixo do Zica. Não era o Zico, não, era o Zica. O Zica lá debaixo, que era uma empada sensacional, né? Gostosíssima. E realmente uma pintura, que sempre foi um canto da nossa vida. Me parece que tinha um certo sinal pelo ar, né? Não, havia até não, tinha um nome, né, de um conhaque, que era um nome francês. E o Afrânio vai mexer comigo e disse, olha, aquele cantor francês já chegou. Já chegou aquele cantor francês. Essa é boa, hein? Aquele cantor francês era um conhaque que rolava lá pelos bastidores. O Paulo Gracindo não tinha isso. Paulo Gracindo, ele não bebia. Era um cara muito responsável. Ele gostava de tomar uísque. Aliás, isso não é defeito, né? Isso é uma virtude. Moderadamente, eu também gosto. Moderadamente. Autodefesa, né, Roberto? Já tomei uns uísques muito gostosos em companhia do Di Noel, lá na casa dele, naquelas reuniões que você dava. E tinha uma coisa curiosa aqui, ó. Eu vi um depoimento das filhas do Paulo Gracindo. Paulo Gracindo teve 2 filhas e um filho, que era o Gracindo Júnior. Quando o Paulo Gracindo terminava o programa, ele ia para a rádio, ele saía da rádio, ia para casa, ele chegava cansado, né? Porque eram 4, 5 horas de programa, animando o auditório. Ele chegava cansado e as meninas disputavam quem é que servia o uísque primeiro para o pai. Então elas contam ele que nós disputávamos quem é que ia levar o uísque para o papai. E as meninas eram muito carinhosas. O Paulo tinha uma família muito bonita. Elas levavam. Aí a mãe faz o seguinte: um leva o copo com gelo, o outro leva o uísque. Então, aí levava o chinelo para ele calçar, o uísque com gelo, e ele relaxava, né, com a sua família, mas no programa ele não bebia. Agora, tinha uma turma lá dos bastidores que tomava o conhaque que chegava, né, e rolava lá, e nos bastidores, com as empadinhas do Zica. O Zica, Di Noel deve se lembrar, tinha um bar no térreo do Edifício à Noite, Bar do Zica, não é isso? Dizem, Roberto, me lembro, se não me falha a memória, que ele foi um grande contrabandista, não é isso? Sim. Tem essa história, que o Zica foi um grande contrabandista. Eu acho que foi o primeiro grande contrabandista divulgado no Brasil. Mas fala, era folclórico, né? Exatamente. Era folclórico. Mas aí você estava dizendo que tem um bar do Zica, prossiga, por favor. No bar do Zica, ele vendia, o Zica era o apelido do dono do bar, mas o bar tinha lá um nome, mas não me lembro agora. Eu só passava na porta, né, que eu era de menor. Mas aí ele servia, eu sei que ele servia bebidas importadas de alto nível. E entre as bebidas importadas tinha um conhaque francês, que era servido por cortesia do Zica, que mandava subir
para os artistas umas empadinhas, que eram uma delícia, e o conhaque francês que rolava lá pelos bastidores. E o Afrânio Rodrigues, que era um locutor muito brincalhão, ele chegava e dizia assim, olha, aquele cantor francês já chegou. Era a senha para dizer que tinha chegado o conhaque francês com as empadinhas. Mas era um negócio muito, muito interessante, muito folclórico, né? Uma histórias do rádio, coisas incríveis. História do rádio. Aliás, Roberto, diga-se de passar, aproveitando aqui, logo no início, nós mostramos aqui os 2 locutores do programa do Paulo Gracindo, né? Que eram exatamente, muita gente talvez não tenha conhecimento disso, mas o Jorge Cury, que foi um dos maiores, se não o maior locutor esportivo daquela geração, ele era locutor especificamente, né, como anunciador do comercial e tudo mais, com uma voz muito bonita, muito possante. Então era uma dupla fantástica. Era o Jorge Cury, da família Cury, que teve também o Alberto, que era espetacular, né, como locutor, e fazendo dupla com o Jorge Cury, o Afrânio Rodrigues, o famoso chão de garagem. Chão de garagem. Vou explicar, você sabe, explica para os nossos amigos da TV o seguinte, por que chão de garagem? Porque naquela ocasião, né, se usava muito Glostora, especificamente Glostora, que era uma espécie de uma vaselina para passar no cabelo, exatamente para fixar. Como está, por gentileza, Hugo, coloca aí o retrato do Afrânio Rodrigues novamente. Pode observar que o cabelo dele é bem rentinho a cabeça, né? Olha lá. Então, ele, para fixar o cabelo, passava esse Glostório, e o pessoal, obviamente, como rádio é uma alegria, né? É como eu disse. E por que chão de garagem? Porque garagem tem muita graxa, né? Muita graxa, exatamente. Então, apelidaram o Afrânio Rodrigues de chão de garagem. O Afrânio Rodrigues era, refrescando a memória dos nossos amigos, era o narrador do edifício Balança Mas Não Cai. Ele que ia contando. E aquele parente muito rico recebe a visita daquele parente muito pobre. Isso aí. O narrador era o Afrânio Rodrigues. Exato. Agora, curiosamente, a dupla Jorge Cury e Afrânio Rodrigues. O Afrânio Rodrigues, com aquele cabelo caprichado, né? Com aquele bastante cosmético ali. E o Jorge Cury era completamente calvo, né? Próprio da família, né? Todos carecas, né? Todo mundo, né? Os 3 irmãos. Exatamente. Agora, o Jorge Cury, ele era um excelente locutor, tinha um vozeirão. Opa! E depois ele era narrador esportivo. Isso. O Jorge Cury, ele é que narra pela Rádio Nacional, na Copa de 50, ele já era narrador esportivo, ele locutor e narrador esportivo, o gol do Gígia para os uruguaios, no Maracanã. Ele é que narra aquela o gol tristeza do Gígia. E ele com o Antônio Cordeiro. Abrindo um parênteses aqui na vida do Paulo Gracindo, a Rádio Nacional inovou. Quando a jogada era no campo, por exemplo, do Brasil, no meio-campo brasileiro, quem narrava era o Antônio Cordeiro. À medida que a bola ultrapassava o meio de campo, ia para o ataque do Uruguai, quem narrava era o Jorge Cury. Então, eu tenho a gravação, uma oportunidade, nós vamos fazer um programa aqui sobre os narradores esportivos. Sim, sem dúvida. Já está aqui na minha pauta para a gente falar. Então, o Antônio Cordeiro vem narrando, a bola está com fulano, ultrapassa a linha do meio de campo, ultrapassa a linha divisória, como eles diziam, ultrapassa a linha divisória. E a bola vai para Bigode, perde a bola, perde a bola para Esquiafino, que parte para o contra-ataque, passa para Gígia, aí entra o Jorge Cury. Corre, Gígia, pela ponta direita,
corre, Gija, entra na área, atira, gol do Uruguai. Gol, ele narrou esse gol. Ele narrou esse gol. O Maracanã em completo silêncio narrou o gol do Gija, o segundo gol dos uruguaios. E ele diz, gol de Gija, gol do Uruguai. Aí vem a coisa curiosa, porque eu estou narrando isso. O Antônio Cordeiro deveria entrar com um comentário. A bola foi perdida por Bigode, perdeu para Schiaffino foi a jogada começou no meio de campo, etc. Ele, Antônio Cordeiro, como era praxe, deveria narrar a jogada, o comentário da jogada, né? Recordar a jogada. O Antônio Cordeiro ficou tão chocado, ficou tão desapontado, sabe o que ele faz? Ele leu o comercial da cerveja Brahma. Pois é, né? Quando o Jorge Cuja assim, Cordeiro, tome Brahma Chopp, em garrafa e barril, Brahma Chopp, a cerveja. Ele não teve condições para narrar a jogada, como foi o gol do Gija. A tessitura da jogada. A tristeza, né? Que Exato. Caiu sobre E você Maracanã. sabe. Eu estava lá. Estava atrás do gol? Você? Não. César de Alencar. César, como repórter. César de Alencar, nos anos 50, era repórter atrás do gol. E o César ficou tudo tão desconjuntado. Ficaram todos desconcertados com aquele choque, embora fossem radialistas bastante experimentados, não passaram para o César. O César estava atrás do gol, ele que narrava como foi a jogada, visto do ponto de vista atrás das redes. César de Alencar, que era narrador ele ficava atrás do chamavam de ponta, né? Ele era ponta. Agora eu estava lá também, Roberto, eu vi esse gol, hein? Você viu? Eu vi. Foi à esquerda das cabines de rádio, né? Exatamente. Mas vamos em frente, que atrás vem gente, vamos parar com essa tristeza. Paulo Gracindo. E outra coisa, TV Carioca da Gema. A primeira TV Cast do Brasil. Tá bom. Deu like, faça tudo. O Paulo Gracindo tinha uma grande popularidade. E ele explorava essa popularidade. Ele foi candidato também a vereador pela cidade do Rio de Janeiro, que aqui era Distrito Federal. Ele foi candidato. Porque naquela época aproveitavam o prestígio que o rádio dava para lançar candidaturas. Vários radialistas conseguiram se transformarem em vereadores pela Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que aqui era a capital da República, tinha uma Câmara, mas o Paulo Gracindo não se elegeu. Ele, na verdade, não levou muito a sério a campanha. Não se empenhou muito, mas ele não se elegeu. Outros radialistas se elegeram. Ari Barroso se elegeu. Que mais outro que se elegeu? Radialista, agora eu tinha um nome na cabeça, mas... Teve depois a Sagramoso Escoveiro, lembra? Sagramoso Escoveiro, bem lembrado, se elegeu. O Paulo Roberto, radialista famoso, importante na época, não se elegeu. Outros radialistas se elegeram. Edgar de Carvalho, que era jornalista, fazia rádio jornalismo, se elegeu. Edgar de Carvalho. Ari Barroso, já citei. E outros mais tentaram, mas não conseguiram. Mas o Paulo Gracindo também não conseguiu. E, inclusive, ele perdeu dinheiro, porque essas campanhas custavam dinheiro, né? Custam, né, Roberto? Custam. Custavam dinheiro. E ele não conseguiu se eleger. Eu queria aproveitar para levar uma notícia aqui para os nossos amigos, que é o lançamento do meu livro, A Era do Rádio Teatro, segunda edição. Estou nessa, Roberto. Primeira vez que isso está sendo divulgado, e eu deixei a nossa TV Carioca da Gema encarregada de fazer essa divulgação. Muito obrigado. Aqui, estarei nessa, Roberto. Está. Aqui é a primeira edição,
né? E agora a segunda edição, já capa em cores, né? Revista e aumentada. Está aqui a segunda edição do nosso livro A Era do Rádio Teatro. Ô, Roberto, você tem que informar aqueles que nos acompanham, como eles podem adquirir o livro, por favor. Eu tenho que combinar com o meu amigo de Noel como é que a gente pode fazer. Hoje não deu, a gente não... Mas no nosso próximo encontro, eu falarei, nós temos uma maneira de se dedicar, de entrar no site e adquirir o livro pela Amazon. Então, eu tenho 2 versões. Eu tenho essa versão e estou lançando também uma versão digital. Essa é a versão impressa, que vocês acabam de ver, e tem a versão digital, e você pode ler o livro através de um iPod, através da tela de um iPhone. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Claro. Então, a Era do Rádio Teatro em 2 versões, a versão papel e a versão digital. Eu prefiro o papel, sou franco em dizer. Não, cara, o negócio tudo bem, cada um é cada um. Eu acho que você com papel é muito melhor, é aquilo que nós falamos ainda há pouco, ser da geração de mídias, né? Da fotografia, que era uma coisa palpável, né? O livro é palpável, digital, sei lá, para mim não gosto. Você vê que já os meus netos só leem o livro digitalmente. Geração. Por isso é que eu tenho as 2 versões. Porque muitas pessoas que se interessam pelo meu livro são pessoas que viveram a época do rádio, né, do velho rádio, e são pessoas mais conservadoras, como você acaba de citar seu próprio exemplo, que preferem o livro físico. Então, essas têm um livro físico, pode ser adquirido pela Amazon, pode ser adquirido nas livrarias, as principais livrarias têm esse livro, quer dizer, está sendo encaminhado ainda, não houve tempo, o livro está saindo agora, chegou a minhas mãos anteontem. Então, está novinho. Temos aí. Então, meus amigos, eu queria falar também outra coisa. A Rádio Nacional era conhecida no Brasil inteiro porque, lógico, ela transmitia seus programas pelas poderosas emissoras de ondas curtas, PRL7, PRL8, PRL9. Ela tinha 3 estações de onda curta e tinha mais a estação de onda média, que chamava-se OM, hoje se chama AM. OM é onda média, AM é amplitude modulada, é o novo nome da onda média. Mas a onda curta da Rádio Nacional pegava no Brasil inteiro, pegava na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, e em determinados momentos eles viravam as antenas para o Oceano Atlântico e a Rádio Nacional era captada na Europa, na África, a África portuguesa, a África de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Ilha da Madeira, pegavam, na língua portuguesa, pegavam os programas da Rádio Nacional. Por esse motivo, a Rádio Nacional era uma atração turística. Vinham caravanas do interior do Brasil, ônibus, transportando ouvintes da Rádio Nacional que iam visitar a Rádio Nacional. Era uma atração. Aproveitavam para ir aos programas de auditório de final de semana, que era o César de Alencar aos sábados e o Paulo Gracino aos domingos. E como no domingo não havia novela no estúdio de rádio teatro, o estúdio de rádio teatro era aberto à visitação pública. Então, empresas de turismo organizavam excursões para conhecer a Rádio Nacional. A Rádio Nacional era atração turística. Vinham caravanas. Eu mostrei aí uma foto e até falei isso. Vinham caravanas do interior para visitar a Rádio Nacional. Era realmente um acontecimento. Então, meus amigos, eu creio que a gente aqui
conseguiu cobrir esse conteúdo falando da vida de Paulo Gracindo na Rádio Nacional como animador de auditório. Falamos do seu famoso programa, falamos do programa Paulo Gracindo no auditório da Rádio Nacional, naquele Ronda dos Bairros, né? Ronda dos Bairros, está aqui, mostrei vários recortes. Isso. Ronda dos Bairros, transmitido de cinemas de bairros do Rio de Janeiro. Falamos do Paulo Gracindo em programas de auditório, sem ser como programas de auditório, mas programas com apresentação de artistas, como foi o famoso Noite de Estrelas. Cada semana era um artista convidado. Nessa semana nós apresentamos aqui a Emilinha Borba. Meus amigos, eu creio que com isso nós cobrimos bem a parte do Paulo Gracindo, animador no rádio, de auditório. Né? No rádio. De auditórios do rádio. E ator, né? Ator radiofônico, né? Ator radiofônico. Ator. Nosso próximo encontro, na próxima semana, nós falaremos do Paulo Gracindo como radioator e depois vamos dar uma mostra dele, como foi no cinema. Isso. E também na televisão. Exatamente. O Paulo Gracindo, no cinema, fez filmes muito bons, porque como ator ele participou de filmes sérios. Ele não era da chanchada, ele era do cinema sério. E vamos mostrar aí, na semana que vem, alguns desses filmes. E a sua entrada na televisão, na TV Globo, como um radioator de importância muito grande, fazendo aqueles papéis antológicos nas novelas que correram o mundo todo, no Bem Amado, no Bandeira 2, nos programas das novelas escritas pelo fabuloso Dias Gomes. Bom, meus amigos, Roberto, eu creio que... Me dá um tempo, por gentileza? Claro. Desculpe mais uma vez interrompê-lo, mas olha aqui, eu quero expor uma coisa aqui que nós falamos e que eu tenho falado muito aqui sobre a TV Carioca da Gema. Eu tenho dito assim, todos nós aqui, todo o nosso elenco tem dito TV Carioca da Gema, a primeira TV cast do Brasil. Aí a pessoa fica assim, bem, mas vocês fazem um podcast, um videocast? Sim, nós fazemos um videocast, mais especificamente, metido a besta. Por quê? Porque o diferencial de videocast e podcast para TV cast é simples. Acontece o seguinte, nós, aqui da TV Carioca da Gema, não somos simplesmente um podcast ou um videocast. Por quê? Porque não temos um programa isolado. Normalmente, os podcasts ou videocasts, eles são feitos de uma pessoa vem, faz um videocast, põe na mídia e tal coisa, acabou. Não, nós não. Nós temos um sequencial de programação. Nós temos efetivamente um elenco com grandes nomes, grandes profissionais, e estamos apresentando conteúdo efetivamente da melhor qualidade, e por isso, entende, eu tenho dito que nós somos a primeira videocast brasileira, aliás, perdão, muito obrigado, a primeira TV cast do Brasil. Exatamente porque nós temos um elenco e nós temos uma programação semanal. Diariamente, por enquanto, nós temos um programa até às quintas-feiras, que é diferencial, temos 2, e às sextas também. Mas, de um modo geral, em tudo, segunda, terça, quarta, um programa. Quinta, 2 programas. Sextas, 2 programas. Sábado, o nosso História do Rádio. Então, eu queria fazer essa observação, deixar bem claro por que nós temos falado a primeira TV cast brasileira. É a TV Carioca da Gema, com muito orgulho, inclusive, para, não é, Roberto? Para o nosso estado, para a nossa cidade especificamente. Né? E estamos sendo, você me perguntou isso no início, somos realmente,
somos os pioneiros em fazer uma programação com profissionais qualificadíssimos nessa sequência de, digamos, videocast, podcast não. Eu prefiro chamar mesmo de TV-cast. É o que eu considero que nós somos. Ok, Roberto? Desculpe, Perfeito. mas pedindo a todo mundo para fazer o registro. Não é verdade? Isso mesmo. Compartilhar, dar o like. Nós necessitamos disso para poder continuarmos com esse entusiasmo de levar a todos essa programação diferenciada com muito conteúdo total. Ok, Roberto? Exatamente. A gente aqui não joga conversa fora. De aqui forma e modo. E história. os prêmios sai alguma coisa. Exatamente. É isso mesmo. Então, meus amigos, eu desejo a vocês espero que tenham gostado do que a gente passou aqui para vocês. São conteúdos que, às vezes, você não acha por aí. Então, eu pesquiso muito. Esse meu trabalho me traz muita satisfação, porque coisas que eu descubro. E a gente está falando da mídia, eu tenho meus arquivos, eu tenho arquivos com recortes de jornais, eu tenho arquivos com revistas, eu tenho arquivos de áudio e de vídeo. Os arquivos de áudio, eu tenho audiocassete, eu tenho videocassete, tenho VHS, eu tenho CD, DVD, eu sou obrigado a preservar disco de 78 rotações, de 33, de 45. Eu sou obrigado a ter todos os aparelhos reprodutores de diversos formatos. Por quê? Um material está em disco, outro material está em CD, outro material está em DVD, um material está em disquete. Eu sou obrigado a ter esses equipamentos para poder reproduzi-los e trazê-los para vocês aqui. Então, é um trabalho que eu conto muito com a ajuda de vários amigos que me doam materiais, por exemplo. Eu tenho aqui recortes de jornais, esses são recortes verdadeiros, é papel, está até velhinho, amarelo, são recortes que eu tirei, eu tenho uma pasta, eles ficam todos preservados direitinho. Tirei para poder mostrar para vocês, eu os retirei, depois vão voltar para o lugarzinho deles. Eu sou obrigado, às vezes, a trabalhar com luvas, com máscara, por causa da poeira, dos fungos. E sou obrigado, então, a ter todos esses cuidados e para conseguir levar para vocês. E fico contente em trazer esses materiais, porque ao trazer um recorte de jornal do final dos anos 40 e mostrá-los aqui, ele já saiu, deixou de ser papel para ser um programa de televisão. Então, já é uma maneira dele se propagar para novas gerações. Então, eu agradeço ao Di Noel essa oportunidade de mostrar esse material para vocês. Agradeço a vocês pelos comentários que vocês colocam. Eu tenho lido os comentários, fico muito feliz com isso. Eu estava contando para o Di Noel um comentário que eu recebi de uma pessoa que não me conhece pessoalmente, e não conhece o Di Noel pessoalmente, falou assim: eu fico impressionado com a memória de vocês, como vocês guardam tanta coisa. Pois é, então é a memória viva. Então eu costumo dizer que nós vivemos esse tempo também. É verdade. É a história do rádio contada por quem a viveu. Isso. Ok? Isso aí. Meus amigos, muito TV obrigado. Carioca da Gema, tudo com conteúdo. Gostou Sim. dessa, Roberto? É um novo jargão. É um novo jargão. Tudo com conteúdo. TV Carioca da Gema. A primeira TV Cast do Brasil. Tudo com conteúdo. Eita. Perfeitamente. Eita. Grande abraço para vocês. Obrigado ao Hugo Andrade pela participação e pela reprodução dos nossos arquivos. Agradeço a vocês e tenham todos uma boa audiência do nosso Carioca da Gema aí durante toda a semana. Isso aí. Um abraço! Tchau! Tchau! Saudações radiofônicas! Tchau!